Agora, pessoal, para a gente encerrar essa parte de relações hídricas, nós vamos entrar na transpiração, né? Que é a força motriz para que o fluxo de água ocorra. Lembrando que a gente viu na última aula que a célula da folha transpira, né? Ela perde água para a atmosfera, consequentemente reduz seu potencial hídrico. E aí as regiões com maior potencial hídrico vão enviando água. Xilema, que por fluxo contínuo vai trazer água, e temos a pressão positiva da raiz. Tudo bem? Mas como que ocorre a transpiração? Primeiro, a gente tem que ver o que é a transpiração. É a perda de água na forma de vapor. Logo, ela produz um potencial hídrico, né? Ela que vai controlar o fluxo de água pelo xilema. Quanto maior a transpiração, maior o fluxo. E 95% da água que a planta absorve, ela é perdida na forma de vapor. Ela transpira. Lembrando que uma árvore da Amazônia, daquelas grandes, ela pode bombear por dia, transpirar por dia 1 tonelada de água, passando pelo seu xilema, porque lá o calor é excessivo, então ela transpira muito. E é graças a esse bombeamento que chove aqui no Sudeste. Temos dois tipos de transpiração nas plantas, a transpiração cuticular e a estomatar. Lembrando que a cutícula, aquela região de cera sobre, né, na região adaxial das folhas, ela não é uma faixa contínua, então há perda d'água. E o resto, né, a maior parte, é a transpiração estomatar. Então, relembrando a estrutura de uma folha, você pega uma folha, corta, nós temos a cutícula, que é essa camada de cera, né? Lembrando que ela evita a transpiração. Evitar não quer dizer que pare 100%, então há algumas perdas, lembrando que não é uma faixa contínua. A epiderme superior, o parênquima palissádico, todo organizadinho, região de maior atividade fotossintética, o parênquima lacunoso, né, células desorganizadas, onde eu tenho espaços para acúmulo de gases, e a epiderme inferior. Lembrando que na epiderme inferior teremos os estômatos, né, aquelas boquinhas por onde entra gás. E ela tem que abrir para ganhar gás carbônico para fotossíntese, consequentemente pode perder água na forma de vapor. E aqui no lado nós já vemos os feixes vasculares, o xilema que vai trazer água e o floema que vai drenar os fotossintatos. O que é o gradiente de pressão de vapor? É a pressão exercida pelas moléculas de água na forma de vapor contra a superfície do fluido que está evaporando e sobre a câmara, a parede da câmara onde a evaporação está ocorrendo. Então, quando chega ali na folha, perto do estômago, nós temos essas regiões do parênquima lacunoso. Então, o vapor que se formou, ele começa, lembrando, tem maior energia cinética, ele vai pressionar a parede, né, da sua câmara subestomática, como também o próprio líquido que está naquela região. E nós sabemos que naquela região ao redor da folha existe uma camada limítrofe, ou seja, uma região ao redor da folha que influencia essa difusão. Se a gente observar, ó, aqui nós temos o estômato, a câmara subestomática, a epiderme inferior. Aqui nós temos uma faixa, tá vendo que está uma região mais sombria? Essa região aqui tem uma umidade diferente, uma temperatura diferente. Essa é a camada limítrofe. Então, ao redor da folha existe uma micro-região com condições físicas totalmente diferentes do resto da atmosfera. Então, aqui eu posso ter mais gás carbônico, mais gás oxigênio, maior umidade, tudo pode ser maior. Porém, alguns fatores ambientais vão influenciar a difusão. Por quê? Com maior temperatura, vai ter maior evaporação. Você diminui essa camada limítrofe, o que aumenta a transpiração. Com maior umidade, você aumenta a camada limítrofe, você reduz a transpiração. Já com o vento, você vai remover essa umidade, certo? Deixando o ambiente mais seco, fazendo com que a maior perda d'água, certo? Então, em regiões com mais vento, você tem menor camada limítrofe. E os estômatos? Vamos relembrar de anatomia vegetal, né? A função dele, principalmente, é absorver gás carbônico para a fotossíntese. Só que, ao mesmo tempo, acaba perdendo água na forma de vapor, né, que é a transpiração. As células dos estômatos não possuem plasmodesmos, não há conexão de uma célula com outra. E as células do estômato, né, as células guarda, elas possuem muitos cloroplastos, né, lembrando que são as únicas células da epiderme que realizam fotossíntese, e muitas mitocôndrias. Lembra? Ela vai abrir, vai fechar, vai ter vários movimentos. Ela precisa de energia para isso, então ela respira bastante. Olhando aqui um corte da folha, então, ó, cutícula, epiderme superior, parênquima palissádico, parênquima lacunoso, epiderme inferior. Aqui nós temos o ostíolo, que é a entrada, protegida por duas
células guarda. E aqui nós temos a câmara subestomática. Olhando por cima, ó, cloroplastos, o ostilo e as duas células guarda e a câmara subestomática. Tudo bem? E é por esse estômato, a abertura ou fechamento dele, lembrando, quando a célula incha, fica cheia d'água túrgida, ela abre o estômato e quando ela fica flácida, ela fecha o ostilo. Tudo bem? Então, lembrando aqui, ó, nós temos as células subsidiárias, né, as vizinhas da epiderme. Aqui nós temos o ostilo e aqui as células guarda formando a estrutura chamada estômato. Como que funciona esse estômato? A abertura e o fechamento do estômato vai decorrer da variação de turgor das células guarda. Lembrando, ela não tem músculo, é por turgor, ou seja, quanto de água tem dentro. Acabei de falar, se entra água e ela fica muito túrgida, ela abre o ostilo. Se ela fica flácida, perdeu água, ela fecha o ostilo. E como que ocorre esse movimento? Essa osmorregulação, ou seja, a regulação osmótica, ela é mediada por fluxo de potássio, cloro e malato. Como funciona isso? Primeiro, por alguma ativação, por algum fator ambiental ou até hormonal, há uma ativação das bombas próton-ATPase nas membranas. Ou seja, que eu tenho prótons, né, o íon H+, dentro da membrana, dentro da célula. Aqui tem a bomba. Então, vai ter um efluxo, vai bombear. Isso aqui vai ser contra o fluxo, já está mais concentrado fora do que dentro. Então, tem um gasto de energia, a quebra da molécula de ATP. Lembrando que é o trifosfato de adenosina. Eu quebrei um fosfato, ficou difosfato de adenosina, liberando um fosfato inorgânico. Então, lembrando, por ação ambiental, você tem um efluxo, uma ativação da bomba hidrogênio ou próton-ATPase, certo? Então, aqui o hidrogênio vai ser mandado para fora contra fluxo, então precisa de energia, tudo bem? Consequentemente, vai ter essa saída de prótons, vai ter mudança, está saindo carga positiva, ou seja, vai criar uma diferença de potencial elétrico, uma DDP, de 50 milivolts entre os lados da membrana. Consequentemente, também, se está saindo prótons, vai ter um aumento do pH de 0,5 a 1 unidade. Lembrando que o pH interfere nas reações metabólicas. O pH ele vai interferir nas enzimas. Então, não pode. A célula não pode ficar desequilibrada. Essa hiperpolarização, né, dessa DDP que ocorre na membrana, fica extremamente positiva, estimula os canais de entrada de potássio. Lembrando que eu tenho canais para entrar, canais para sair. Tudo isso na membrana da célula. Então, vai hiperpolarizar e esses canais de potássio eles são regulados pela voltagem. Consequentemente, eles abrem e eu tenho entrada de potássio. Tudo bem? Só que daí vai começar a entrar muito potássio. Entra muito potássio, porque por difusão simples, e vai difusão facilitada, desculpa, e vai sair pouco próton, ou seja, sai menos próton do que entra. Então, está entrando muita carga positiva. Consequentemente, para poder regular isso, a síntese de malato e também entrada de cloro. Então, abre-se os canais de cloro para entrar carga negativa e balancear isso. Lembrando que tem que ter esse equilíbrio de cargas entre o meio exterior e interior da célula. Lembrando que as células são eletrogênicas, elas produzem eletricidade. E o amido que está no citoplasma vai ser degradado a malato. E tanto o malato, quanto o potássio, quanto o cloro vão ser enviados para dentro do vacúolo. Tudo bem? Lembrando que o vacúolo aqui eu desenhei pequeno, mas ele pode chegar até 90% da célula. Tudo bem? Consequentemente, essa entrada de cloro, que é negativo, e malato, que também é negativo, vai causar neutralidade no meio celular desse excesso de potássio que está entrando. Só que está entrando muita coisa. Então, no vacúolo eu vou ter malato, eu vou ter potássio, eu vou ter cloro. Não estou aumentando a minha concentração de soluto? Consequentemente, eu vou reduzir o meu potencial osmótico. Eu vou atrair água, eu tenho potencial hídrico menor aqui dentro. A água vai entrar, certo? Acredita-se que durante o dia, né, o potássio é o maior indutor do aumento celular, do turgor, e no final da tarde, como sintetizou muita sacarose pela fotossíntese, o excesso de sacarose no citoplasma pode estimular uma entrada de água na célula também, e ela fica túrgida, tá bom? Então, ó, o potássio, o cloro e o malato, né, o cloreto, vão para o vacúolo. Haverá uma redução do potencial osmótico que vai levar a uma redução do potencial hídrico.
Consequentemente, as células subsidiárias, aquelas células ao redor da célula guarda, terão um maior potencial hídrico. A água vai entrar na célula, como a gente consegue ver nessa primeira figura. Então entra a água, consequentemente a célula fica túrgida, ficou gordinha, ela abre o estômago, ok? Simplesmente assim. Então a gente olhar graficamente, conforme eu aumento a absorção de potássio, a gente vê aqui no eixo X, eu aumento a abertura do ostíolo. Tá? Lembrando que isso não é constante, uma hora ele vai estabilizar porque não tem como o ostíolo abrir mais. Mas há uma relação gráfica entre eles. E o fechamento? Para o estômago fechar, tem uma sinalização hormonal. De quem? O ABA, tá? O ácido abscíssico. Quando o ácido abscíssico estimula a membrana, ele vai ativar os canais de entrada de cálcio, vai começar a entrar cálcio. E o cálcio vai ter dois efeitos no citoplasma. Primeiro, ele estimula a abertura de canais aniônicos. Se ele estimulou a abertura dos canais, cloreto e malato vão sair. Consequentemente, vai ter uma despolarização da membrana plasmática, tá? Vai ter a abertura dos canais de saída de potássio e o potássio vai sair. Tá? Lembra que abriu primeiro para o potássio entrar, agora o potássio vai sair. Consequentemente, vai aumentar o potencial hídrico porque eu estou reduzindo o soluto. A água vai por osmose e fecha o estômago, porque todo esse cloreto, esse potássio e malato vai ser enviado para a célula ao redor, para a célula subsidiária. Então a água vai atrás. Outra coisa que o cálcio faz, ele ativa proteínas fosfatases. E essas proteínas vão inibir os canais de entrada de potássio. Então aqui ó, estimulou os canais de saída, mas para continuar entrando, a proteína fosfatase impede que potássio entre. Consequentemente, vai reduzir o turgor e eu tenho o fechamento do estômago. E quais são os fatores ambientais, fatores abióticos que influenciam a fisiologia do estômago? Primeiro, a concentração de CO2. A concentração de CO2, o aumento dele pode aumentar a concentração de cálcio, como também pode aumentar a concentração de malato. Tá? Isso é espécie específico. A temperatura, quanto maior a temperatura, maior a respiração, maior a fotossíntese, ou seja, maior a transpiração. A luminosidade, quantidade da luz vezes fotossíntese, né? Quanto de luz que está chegando, quanto que ela está utilizando para fazer fotossíntese. E sabe-se que a luz azul, né, dentro do espectro eletromagnético, ela é a que mais influencia a abertura dos estômatos, como toda a biologia da planta, a luz azul que estimula mais, e a própria disponibilidade hídrica. Então, se eu estou num ambiente com estresse hídrico, com pouca água, vai ter o estímulo do ABA. Então, o ABA, né, o ácido abscíssico, vai impedir a abertura do estômago. E temos os fechamentos hidropositivos e hidroativos, ok? Bom, pessoal, era isso. Bons estudos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.